Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com a Ana, que é nossa nutricionista, já falo nossa, né, Ana, por causa dos vídeos aqui do canal. E ela veio aqui responder pra gente todas as perguntas que vocês deixaram lá no Instagram. Hoje ela vai começar respondendo as perguntas e vai falar um pouco sobre a nossa dependência do açúcar. O Thiago, a gente tá aqui no meu colo, gente, porque a gente tentou deixar ele brincando com o Carlinhos na sala. E ele não quer, ele hoje só quer a mamãe, né? Muitas de vocês devem saber do que eu tô falando. Acho que ela até se maquiou com o Thiago no colo. Tá, um rato tá mais grosso, delineado do que o outro. Aí vocês comentem aí se vocês já passaram ou passam por isso. Eu acho que toda mãe passa, né, por esses dias. Deve ser. A primeira pergunta é do Instagram Minha Valen. Estou amamentando. Posso tomar suco de couve com gengibre e limão? Pode. Não tem contraindicação nenhuma, né? Suco de couve é rico em ácido fólico, né? Fitoquímicos, gengibre tem uma ação anti-inflamatória, até porque de cada nutriente você vai colocar uma quantidade tão pequenininha que não vai influenciar. Posso tomar shake de Herbalife amamentando? Bom, eu tenho as minhas restrições em relação à Herbalife. Eu acho que a Herbalife como estilo de vida não é bacana, até porque eu acho que tudo que tem muito ingrediente, tudo que vem dentro de lata, não é alimentação de verdade, né? O que me preocupa ainda mais o Herbalife são pelos aditivos químicos, né? Que colocam lá os conservantes, enfim, que fica na latinha. A pessoa não vai tomar uma vez esporadicamente como quando vai comer alguma sobremesa, né? Ela vai tomar todos os dias, substituindo uma refeição. Então você deixa de comer uma coisa que realmente é comida de verdade para colocar um shake, né? Um alimento industrializado e que tem muito leite, né? E excesso de leite para as mãezinhas que estão amamentando não é muito legal, porque pode estar causando diarreia ou constipação nos bebês e nas mamães, alergias, enfim. Mas esse é assunto para de repente num vídeo mais outro completo. Vídeo, isso. Então o suco verde está liberado, mas a Herbalife não. Herbalife não, pra mim não. Como conduta eu nunca aceitaria isso, enfim, não faz parte. Não recomenda, então. Não recomendo. Evelyn Meirelles. No meu caso, sinto muita fome amamentando e não estou conseguindo controlar a vontade de doces. O que fazer? Procurar uma nutricionista. É brincadeira, gente. É assim, olha. É natural que o processo de amamentação a mãe tenha mais fome, porque faz parte da natureza, né? Então, para a produção de leite, o organismo vai tentar se defender de alguma forma, aumentando o apetite. E aí tem que ver se não tá comendo pouco carboidrato nas refeições principais, né? Porque às vezes essa vontade de doce é a falta do carboidrato. Às vezes a mãezinha quer, de repente, perder um peso e deixa de comer o arroz, né? Enfim, e aí acaba que em um outro momento do dia o organismo vai solicitar. Quando eu brinquei de procurar uma nutricionista, sim, porque daí a gente consegue equilibrar todas as refeições no dia, de maneira com que essa vontade de doce ela fique amenizada, né? Gente, o Thiago agora foi ele brincar com o Carlinhos. Deu uma folguinha pra mãe dele, então a gente vai correr aqui pra ela poder responder tudo. A Jéssica Lima _C perguntou: que alimentos devemos consumir para ajudar na implantação do embrião? Beijos para você e para a sua Nutri e para o Carlinhos. Um beijo pra você também. Um beijo. Essa pergunta é bem delicada, né? Porque nunca estudei algo que fosse diretamente relacionado à questão da... né? Isso. Mas, pela experiência assim, clínica que a gente tem, eu vejo que as mãezinhas, aquelas que estão com dificuldade de engravidar, e quando elas começam a ter uma alimentação mais rica em nutrientes, vitaminas, minerais, que vem, né, da reeducação alimentar, elas engravidam, né? Então, assim, eu acho que o segredo, na verdade, é ter essa alimentação equilibrada. Exatamente, não existe um alimento específico que vai ajudar, né? Seria um conjunto. Conjunto, mas isso de maneira geral, né, Mônica? Às vezes, no caso dela, seria interessante ela também consultar uma nutricionista funcional para que solicitasse alguns exames de vitaminas e minerais para ver se está com alguma deficiência, o zinco, que é bem importante nesse processo aí de fertilidade e tudo, e de repente fazer uma fórmula mais específica, né?
Mas isso são casos individuais. De maneira geral, eu acho assim que a nutrição, né, na verdade, aquela alimentação consciente vai ajudar, né, na fertilidade, na concepção, na implantação, enfim, né, vida, né, a natureza, vamos pensar sempre nesse sentido. Bia L fala sobre o açúcar, que no caso não deve ser oferecido antes dos 2 anos, porém muitas pessoas oferecem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, você não deve oferecer açúcar antes dos 2 anos, justamente por quê? Porque a gente já conversou até no vídeo anterior, nós somos responsáveis pela alimentação das nossas crianças, então assim, porque você vai oferecer algo que ela não está te pedindo porque ela não conhece. É lógico que quando as crianças começam a ter uma idade, elas começam a nos imitar e querer tudo que a gente consome, né? Então, inevitavelmente, muitas vezes você vai ser obrigada. Como mãe, você tá comendo alguma coisa, você se descuidou, vai lá e você vai oferecer para sua criança. Mas não é uma coisa que está no cardápio implementado ali, implantado no cardápio da criança ter lá a sua sobremesa após almoço, né? Acho que não é bem por aí. E os benefícios é justamente isso, não viciar o cérebro, né? Quando a gente for falar sobre açúcar e vício, a gente não tem por que oferecer o açúcar antes dos 2 anos para não viciar o cérebro da criança. Depois vai ser muito mais difícil ela aceitar os outros alimentos, né? Depois você não vai querer que ela aceite uma verdura amarga, né? Porque a gente já nasce com esse paladar para o doce. O leite materno é doce, né? Então, a lactose, ele é o açúcar do leite. Então ela já conhece o doce, então é muito mais fácil aceitar o doce do que aceitar uma verdura que tem um resíduo mais amargo, né? Então, por que ela vai comer o amargo se ela tem disponível o doce? Mas eu confesso que é muito complicado isso, porque tem toda uma cultura envolvida nessa questão, né? Então, coloca um melzinho na banana, coloca um açúcarzinho, né? Então você tem que estar lidando com isso o tempo todo, brigando né? com a família brigando o tempo pela saúde todo do seu filho. Imagina eu como nutri, né? Sofro. Imagino mesmo. A Gisele S. Franco perguntou: é verdade que o limão ajuda a emagrecer? E como devemos usá-lo? Então, é complicado falar sobre tal alimento ajuda, qual não alimento. Na verdade, tudo que você come vai te ajudar, vai ajudar a engordar ou emagrecer. Lógico que o limão, se você comer uma tonelada de limão, você não vai engordar, né? Mas qual seria então a atuação do limão no processo de emagrecimento, né? Porque se a pessoa pega e só coloca o limão e não muda sua rotina alimentar, ela não vai emagrecer por conta de ter colocado o limão. Mas o que tem se estudado, o que tem se feito, né? O limão, quando a gente ingere em jejum, que é um dos estudos que saiu, você ajuda a alcalinizar o pH sanguíneo, né? E a gente sabe que o pH sanguíneo ele deve ter uma neutralidade, deve ter um nível ideal para que a gente não tenha muitas doenças, enfim, é nesse sentido, tá? Então o limão ele vai te ajudar a neutralizar o pH e como primeira alimentação, no desjejum, né? Para você colocar o limão, vai te ajudar a ativar um pouco o metabolismo também, nesse sentido, né? Então a gente deve usá-lo no desjejum se quer emagrecer. Assim. Se fosse como coadjuvante, vamos utilizar essa palavra, como coadjuvante num projeto, né? Não só isso vai nos fazer emagrecer, mas exatamente, ajuda. Ou até mesmo quando você for comer uma refeição que seja muito rica em proteína, você pode fazer um shotzinho de limão e tomar antes para ajudar a alcalinizar a refeição, porque a proteína tem uma carga ácida muito grande, né? Então são essas estratégias que a gente faz mais em benefícios à saúde mesmo do que no emagrecimento, né? Mas o emagrecimento também é resultado do processo de saúde, né? Agora a Jess.chiavegato. Gente, se eu não tô falando certo os sobrenomes, me desculpem, tá? Mas como a gente não sabe como se pronuncia. Oi, Moniquita, quais são os alimentos que posso comer sem prejudicar a amamentação e que auxiliam na cicatrização da cesárea? Tá, vamos pensar. Cicatrização, eu preciso consumir fontes de vitamina C, que são as frutas em geral, né? As frutas que têm maior teor de vitamina C são o grupo das laranjas, a acerola também, o kiwi tem bastante a vitamina C.
Proteínas, a gente não pode esquecer de proteína, formação de novos tecidos, preciso da matéria-prima que é a proteína, que a gente vai encontrar em carnes, ovos, em geral. Olha, eu sempre vou pedir pra mamãezinha tirar o leite, tá? O leite de vaca, porque como eu já falei anteriormente, o leite ele vai acabar em algumas crianças que são mais suscetíveis, tá, gente? Isso não é regra. Pode causar algum tipo de hipersensibilidade ou alergia mesmo, cólica nos recém-nascidos, o que é natural, a cólica, mas às vezes pode agravar o processo de cólica, né? Seria o alimento que eu pediria para a mãezinha não consumir com muita frequência, tá? E os alimentos fontes de trigo, de glúten, né? Que também tem a mesma questão aí do leite, por ser uma proteína extremamente alergênica. Ainda mais se a mãezinha não tiver um bom padrão intestinal para ajudar nessa questão de imunidade, integridade da mucosa intestinal. Não precisa retirar por completo, mas diminuir consideravelmente, né? Para você não ficar expondo aquela proteína sempre a você e ao seu neném, né? Para depois no futuro não ter nenhum problema com o desenvolvimento de hipersensibilidades alimentares. Então essas foram as perguntas direcionadas para a Ana. Muito obrigada por nos responder, tirar nossas dúvidas, né? Teve uma pergunta aqui que a Camila Rodrigues perguntou sobre o meu peso e como o meu corpo reagiu ao pós-parto. 2 meses depois que o Carlinhos nasceu, eu procurei a minha nutricionista da minha vida. E eu não consegui fazer a dieta que ela me passou, seguir à risca, porque eu era muito desregrada e assim, não consegui. Agora, como vocês estão acompanhando o projeto aqui desde o primeiro vídeo, eu estou fazendo realmente uma dieta mais saudável, tô conseguindo, ainda bem, gente, eu tô super feliz, assim, é outra coisa, assim. E aí, como o meu corpo reagiu ao pós-parto? Meu pós-parto foi como o de todas as outras mulheres, eu fiquei com a barriga do neném até uns 5, 6 meses do Carlinhos, eu tava bem inchada ainda, então assim, eu sou muito magra aqui em cima, assim, meus braços são finos, meu rosto é fino, eu não tenho peito e tal, então a impressão que dá nos vídeos é que eu já estava super magra no início, mas é que não filmava a minha barriga. Então, eu peso 49 quilos, né, 49,50, assim, quase 50 quilos. E a minha intenção é aquela que vocês viram no vídeo anterior. Mas a minha altura é 1,65, que a Camila tá perguntando. Ela tá dizendo, vou adorar acompanhar as dicas de alimentação que a gente tá dando. Então, muito obrigada, Camila, por tá apoiando o projeto. Espero que você goste de acompanhar a gente. Agora a Ana vai falar um pouco sobre a nossa dependência do açúcar, que eu acho que a maioria das pessoas tem, né? Que tipo de dependência é esse? Então, tem aquela que é mais no período menstrual, na TPM, né, no período pré-menstrual, e isso se dá pela oscilação dos hormônios, né, principalmente pela queda dos níveis de estrogênio, e aí a gente fica com aquela vontade de doce. Por incrível que pareça, eu sempre vou falar que a nutrição ela vai ajudar em todos esses sintomas, porque se você tem uma alimentação certinho, uma alimentação equilibrada, né? Você vai passar por esse período com as oscilações hormonais menos agressivas e você não vai ter tanta vontade de doce. Aí tem uma outra vontade de doce que é aquela pós-almoço, né? Pode ser por deficiência de nutrientes, né? Um exame simples de cromo a gente identifica, né? Eu sempre costumo, quando a pessoa me relata muito a questão do doce, no meu painel de exames bioquímicos, eu solicito o exame de insulina, de cromo, de glicemia, para ver como é que tá isso. E você faz a estratégia exatamente ao contrário, você retira o doce, tá? Porque ela precisa passar por esse período de abstinência para melhorar esses padrões bioquímicos, para no futuro não ter tanta dependência. Ou seja, o açúcar, ele age no nosso cérebro como a cocaína, como uma droga. Então, ele gera vício, né? Então, ele vai ter aquela sensação, você vai comer, você vai se sentir extasiado, né? A sua glicemia sobe, logo depois ela baixa repentinamente e você se sente novamente com vontade de comer o tal docinho, né? Por quê? Porque ele faz esses picos glicêmicos, né? No nosso organismo. Então, o açúcar adapta alguns receptores no nosso cérebro responsáveis pelo prazer.
né? Então, o que a gente pode fazer como uma estratégia, que não é fácil, claro que não é, mas é retirada, de verdade, gente, radicalizar, retirar, fazer um desafio aí de 15 dias, 20 dias sem o açúcar, e vocês vão ver como depois isso vai funcionar muito bem. Você vai passar por esse período da abstinência, mas você vai estar trabalhando com o seu vício. Tem que ver também, por isso que é muito individual. Cada um tem um tipo de vontade de doce. Às vezes a pessoa tem vontade de doce, mas comendo um quadradinho de chocolate isso já satisfaz, né? E por que não comer? Eu sou desse, né, dessa... Se eu faço tudo bonitinho... Você não é radical. Se você come, almoça bem, se você tem uma alimentação equilibrada, legal, e você quer comer um pedacinho de chocolate, aquilo é o suficiente pra você, tudo bem, O isso problema é um caso. seria se você tivesse que comer 3, 4 barras. Exatamente. Né? Tem gente que realmente come. E aí você tem que tratar o porquê dessa compulsão, né? O porquê que tá acontecendo. Às vezes pode ser até aspectos psicológicos, né? Então é muito individual essa questão da dependência do açúcar. Por favor, acessem lá meu blog, que é nutrianapaula.com.br. Lá eu sempre tenho colocado receitinhas, posts sobre essas dúvidas em geral. E assim, o blog eu preciso, porque isso vai me ajudar, porque quando a gente visualiza que tem, né, o pessoal tá participando, isso te motiva muito mais a escrever. A gente tá pensando ter uma hashtag pra esse projeto, né? Se vocês tiverem alguma ideia, pra ter uma hashtag, daí as pessoas se encontram, né, com esse projeto. Legal, bacana. Né? Se vocês tiverem alguma ideia, hashtag, sei lá, Ana Paula no comando. Não, vida fitness, alguma coisa assim, deixem nos comentários e passem lá no blog da Ana, que vale super a pena mesmo, tem bastante receitas legais, ó. Então é isso, né? Agora a gente vai lá com os nossos babies, né? Eu tenho certeza que vocês estão assistindo com os de vocês no colo também, né? E é isso, Ana, você quer falar mais alguma coisa? Não, só queria agradecer mais uma vez o convite da Mônica de estar aqui. Nossa, a gente agradece. Não, é sempre um prazer estar aqui, de verdade, eu venho de coração mesmo, porque a Mônica é uma fofa, eu gosto muito do trabalho dela, né? Ela aqui. E qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, se ficou alguma dúvida, porque às vezes eu acho que eu falo demais e muito rápido, se ficou alguma dúvida, e vocês deixem nos comentários. Eu sempre repasso daí pra ela. Aí ela me repassa e a gente volta a conversar. Então tá. Mais uma vez, muito obrigada. E muito obrigada a vocês por estarem interagindo com a gente nesse projeto. E se vocês tiverem mesmo alguma dúvida, como a Ana já falou, deixe nos comentários, ou não sua dúvida também, né? Se quiser relatar como está sendo a reeducação alimentar de vocês. Muito obrigada por nos assistir, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!